This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust, or is it a real POS? You need Shopify for retail. From accepting payments to managing inventory, Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to shopify.com/system, all lowercase, to take your retail business to the next level today. That's shopify.com/system. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Cravo e Crimes, mais um podcast sobre True Crime, por que não? Sejam bem-vindos de volta, é um prazer estar aqui com vocês. E antes da gente começar com o episódio e eu fingir que nada aconteceu, acho que a gente precisa sentar para conversar um pouquinho. Bom, eu sei, faz um tempo que vocês não escutam essa intro e a minha voz. Não tem como começar o episódio sem falar sobre isso. Não sei se todo mundo sabe, mas eu fui diagnosticada há alguns anos atrás com um transtorno de ansiedade generalizada. E eu tenho sofrido muito com isso durante todos esses anos. É uma coisa que me incomoda muito e mexe muito comigo. E é algo bem pessoal e difícil de falar, mas acho que é importante a gente falar aqui sobre as nossas vulnerabilidades. E eu, nesses últimos meses, tenho passado por muita coisa, pessoalmente falando. E a minha ansiedade estava nas alturas. Tanto que tive que parar de trabalhar por causa da minha ansiedade. Só para vocês terem noção do quanto eu tava, assim, super ansiosa e sem conseguir fazer praticamente nada. Fiquei alguns meses em casa e confesso que eu fiquei bem mal, assim. Não consegui entender como a minha saúde mental poderia me afetar tanto ao ponto de eu não conseguir nem trabalhar. Mas é uma realidade. Se a gente não se cuidar, a gente cai nesse limbo que é a nossa saúde mental e do buraco para baixo, assim. Eu acho que chegar no fundo do poço mesmo, assim. Eu falo muito com a minha psicóloga sobre isso. E é essa sensação que eu tenho, assim. Parece que eu cheguei no fundo do poço, assim. É meio difícil de falar, é meio sério, mas vai dar tudo certo, gente. Não vou chorar. Então, o que eu queria falar pra vocês, na verdade, era que eu queria que vocês se cuidassem. Geralmente eu falo de diversos assuntos aqui no podcast, mas saúde mental é uma delas. E meio que a gente acaba se contradizendo. Porque chega na hora da nossa vez, parece que a gente não entende. E é muito difícil, assim, você ter que parar de fazer tudo o que você estava fazendo porque você simplesmente não consegue. Assim, eu não conseguia fazer nada do que eu gostava de fazer. E é muito difícil isso, você se ver nesse estado, assim, você não conseguir fazer uma coisa que te dava muito prazer de fazer, tipo, por exemplo, o podcast, e você não conseguir nem levantar da cama. É um negócio, assim, absurdo e chegar nesse ponto, assim, pra mim foi muito difícil. Então, eu queria que vocês se cuidassem, queria dizer que se vocês estão passando por alguma coisa, algum problema pessoal ou psicológico, eu peço que vocês se cuidem, procurem uma ajuda profissional. É muito importante, assim, eu não teria conseguido passar por isso se não fosse pela minha psiquiatra e pela minha psicóloga. Elas foram, assim, essenciais pra mim nesse momento. Lógico que as minhas amigas, a minha família também foi muito importante, né, nesse momento. Mas sem ajuda profissional a gente não consegue fazer nada, assim, a gente fica meio perdido, meio sem saber o que fazer. E um profissional vai te ajudar a você conduzir esse momento difícil, você, sabe, se soltar e tentar falar sobre isso e tentar melhorar aos poucos. Então, eu queria pedir que vocês sempre procurem a ajuda de um profissional. É sempre muito importante essa ajuda profissional. E caso vocês queiram conversar, desabafar ou apenas, sei lá, só chorar, podem me mandar mensagem ou mandar um e-mail aqui no podcast. Eu vou estar com certeza aberta a conversar com vocês. Porque eu sei como é difícil essa fase, eu sei que é muito complicado a gente se sentir bem de novo depois de um momento como esse. E é isso. Não vou prolongar muito, senão eu vou acabar chorando aqui.
Mas era uma coisa que eu queria muito conversar com vocês e não tinha como eu simplesmente, assim, ignorar todo esse tempo que eu fiquei afastada. Não tinha como eu simplesmente começar um episódio e fingir que nada disso tinha acontecido. Então é isso. Antes da gente começar, queria só falar que eu estou gravando esse episódio no dia 7 de dezembro. Então eu não vou ter, assim, uma noção do futuro. Não sei como que vai estar, mas enfim. E vocês vão estar ouvindo esse episódio no dia 5 de janeiro de 2025 já. Então eu queria desejar para vocês um feliz ano novo. Que esse ano novo que vem seja muito bom para todos nós. E eu queria agradecer, eu não sei se vocês viram no Instagram, mas já fiz a retrospectiva do Spotify. E foi um ano muito incrível pro podcast. Foi assim, a gente cresceu muito todo esse ano. Foi um ano, assim, muito bom pro podcast, mesmo tendo essa pausa e tudo mais. A gente chegou a 3.000 visualizações em um episódio, que foi o episódio mais ouvido esse ano do meu podcast. E a gente chegou a ficar nos charts do Spotify, que é um negócio meio... Fico meio nervosa, mas enfim, vai dar tudo certo. Então é isso, eu queria só agradecer pra quem não viu no Instagram, que eu fiz a retrospectiva e foi um ano muito bom, incrível. Queria agradecer mesmo por todo o apoio e por todos que me escutam e estão sempre aqui do meu lado. Queria agradecer também a pessoa que me mandou um e-mail perguntando se eu tava bem, se tinha acontecido alguma coisa. E eu fiquei muito feliz de ter recebido essa mensagem, porque mostra que vocês são pessoas de muito bom coração e se preocupam também com a pessoa que está do outro lado. Então eu queria agradecer mesmo pela mensagem. Eu me senti muito feliz e encorajada a continuar fazendo o que eu estava fazendo. Então, sem demorar muito, gente, porque eu sei que introdução longa é um saco, vamos finalmente começar com o episódio de hoje. O episódio de hoje, eu ouvi ele num podcast que eu escuto faz um bom tempo já, é o Killer Queens. E eu fiquei muito impressionada de não ter ouvido sobre esse caso antes. E eu sempre gosto de trazer casos que não são tão conhecidos, porque eu acho que a gente tem que dar uma visibilidade para as vítimas, assim. Eu acho que é de extrema importância, assim, o que a gente faz aqui. Então eu queria mesmo falar sobre essa pessoa, que é a Rachel Buckhammer, porque ela sofreu muito, assim, na morte dela e... Bom, vocês vão ver. Não vou dar spoiler, porque senão não tem graça, né? Então vamos ao episódio de hoje. Antes de começar o episódio de hoje, gostaria de deixar aqui alguns avisos. Iremos abordar assassinato e tortura. Se você não se sente confortável com esse tipo de conteúdo, eu peço que você não escute o episódio de hoje. Vão ter muitos outros episódios que você vai poder ouvir aqui no podcast. E é isso. Eu tô meio sem jeito ainda pra começar, mas vai dar tudo certo, gente. O episódio de hoje é sobre Rachel Buckhammer. Rachel Rose Buckhammer, nascida no dia 16 de janeiro de 1984 em Washington, nos Estados Unidos, fazendo dela uma capricorniana. Ela vivia com seu pai e sua mãe, e com a sua irmã mais velha. Rachel era uma linda jovem descrita como muito engraçada, amorosa, sempre se importava com os outros e até mesmo um pouco brincalhona. Rachel era uma garota que amava esportes. Então, desde cedo ela praticou diversos esportes e, como todo mundo dizia, ela sempre era a melhor em tudo que ela fazia. Com um sorriso que podia iluminar uma sala, ela nunca esquecia do aniversário de ninguém e sempre mandava aqueles cartões de aniversário para seus parentes e amigos dizendo que ela os amava muito. Ela era extrovertida e fazia amigos facilmente. Até mesmo organizou um chá de bebê para uma colega de trabalho. Ela morava, trabalhava e estudava no ensino médio em um condado de Snohomish. De acordo com o pai de Rachel, ela tinha um grupo grande de amigos e uma enorme lista de amigos. Ninguém podia parar ela. Ele fala que ele era apenas o secretário dela, atendendo o telefone de casa o tempo inteiro porque ela tinha diversos amigos ligando para ela. Quando Rachel era um bebê ainda, os pais dela achavam que ela poderia ser surda porque ela não começou a falar até quando ela tivesse somente 3 anos de idade. Mas quando ela começou a falar, ninguém parou mais ela. Ela tinha uma imaginação enorme, era muito boa em imitações e tinha um range enorme de vozes engraçadas que ela fazia para entreter e impressionar sua família. O pai dela, Bill, fala que ela era teatral e criativa.
Ele fala que ela sabia como viver a vida. Ela sabia como ser a protagonista na vida das pessoas. O pai de Rachel ainda fala sobre como ela poderia ser uma excelente comediante, porque ela era muito engraçada mesmo e fazia diversas imitações. Rachel tinha planos de se tornar uma técnica médica, e eu fui pesquisar o que significa técnica médica, e significa basicamente a minha profissão, que é biomédica. Ela queria trabalhar em laboratórios, fazer rotina de hospital, como exames de pacientes que vão ao hospital em emergências, etc. O que eu achei muito legal e divertido, porque alguém quer fazer o que eu faço, então é legal, não sei. Enfim, eu sou meio besta mesmo. Ela era muito determinada e segura de si. Ela marcava em um mural todas as coisas que ela deveria fazer na semana como objetivos da semana. Os amigos dela falam que ela era baixinha, mas que ela era destemida e independente. Ela sempre estava usando aqueles saltos e carregava sempre consigo um kit de maquiagem para qualquer lugar que ela estivesse. Rachel estava sempre impecável. Com seu sorriso e seus olhos azuis, ela fazia com que todos parassem para olhar para ela. Mas só que a vida de Rachel não foi só flores. Em agosto de 2001, ela perdeu um de seus melhores amigos, Corey Haim, em um terrível acidente de carro. Foi um baque muito grande para Rachel. Diante do seu luto, ela colocou foto dos dois em um mural por toda a parte do seu quarto. O pai de Rachel falou para o True Crime Daily que eles eram como se fossem almas gêmeas. Era uma relação muito de irmandade mesmo. E não foi só com a morte do seu melhor amigo que deixou ela em um lugar muito obscuro. Enquanto ela era estudante do ensino médio, ela se tornou inconformada com a morte de 6 grandes amigos. Todos eles vítimas de algum trágico acidente. Um deles foi até mesmo por suicídio, outro acabou se afogando e um deles foi por um tiro acidental. A felicidade que ela tinha com a vida foi saindo aos poucos com a perda de seus amigos mais próximos. A irmã de Rachel fala que foi uma transformação diante dos olhos deles. A Rachel que eles conheciam havia mudado muito, em suas prioridades e no seu nível de alegria com a vida mesmo. Isso era o que marcava suas características e fazia ser o que ela era. Rachel se fechou, principalmente para sua família. Agora, ela navegava pela vida em meio da dor. Ela abandonou a escola e começou a usar drogas, e se envolveu com, entre aspas, amigos que só causavam problemas. A ligação entre depressão e luto está relacionada ao fato que ambos envolvem uma profunda sensação de perda. Durante o processo de luto, podemos sentir uma série de emoções intensas, como raiva, culpa, negação e tristeza. Essas emoções são normais e fazem parte do processo de cura. Mas, quando essas emoções se tornam esmagadoras e interferem nas atividades diárias, é importante buscar uma ajuda. A depressão pós-luto pode ser desencadeada pela dificuldade em lidar com a perda, pela falta de apoio emocional e pela sensação de vazio deixada pela ausência da pessoa amada. Rachel entrou em uma depressão severa e tinha muita dificuldade em se concentrar nas coisas. E seus pais até mesmo a levaram para um terapeuta na esperança de ajudar. Rachel foi uma garota que ria o tempo todo e escrevia compulsivamente listas de coisas para fazer e metas semanais em um quadro branco acima da cama. Mas depois de séries de mortes trágicas que aconteceram em volta dela, ela caiu em uma depressão profunda e começou a se afastar da família. Com a depressão e a perda de diversos amigos, Rachel acabou levando-a a usar cocaína e metanfetamina. O pai dela ficou muito preocupado com ela e a direção que a sua vida estava tomando, e a confrontou diversas vezes, dizendo que ela deveria voltar à escola ou arrumar um trabalho. Com a sua vida num rumo completamente diferente, Rachel começa a andar com um grupo de pessoas não muito agradáveis, digamos assim. Dentro desse grupo de amigos, todos tinham fichas criminais. Entre elas, roubo, porte de armas e de drogas e etc. Imagina um grupo bom de se andar. Era esse. O jeito que Rachel conheceu esse grupo de amigos foi em uma festa que ela foi. Uma dessas pessoas era John Dick Anderson, pessoa na qual a polícia local disse à imprensa mais tarde que ele vivia sendo preso e pertencia a uma gangue. Ai, que legal, gente. Tá cada vez melhor desses amigos da Rachel. Rachel sabia do tipo de pessoas que ela estava se metendo. Então ela nunca falou nada para sua família sobre um novo grupo de amigos que ela tinha. Ou melhor, uma gangue, na verdade. De acordo com o detetive responsável pelo caso de Rachel, ele disse o seguinte: a gangue estava meio que nos estágios iniciais, e tinha um nome realmente idiota. Eles se autodenominavam Máfia do Noroeste.
Eles roubavam drogas, vendiam algumas delas e usavam a maioria delas. Eles não tinham nenhuma ambição na vida. Eles ficavam sentados, jogando videogame, fumando maconha e usavam cocaína e metanfetamina e festejavam. O pai de Rachel descobriu sobre o relacionamento dela com Dig quando ele recebeu uma conta de telefone de mais de $600. Você imagina receber uma conta de telefone de mais $600? Imagina que delícia. A conta mostrava que havia diversas ligações vindas do Centro Correcional de Shelton, em Washington, onde Dig estava preso. Mesmo preso, Dig queria sempre estar em contato com a sua atual namorada, Rachel. Ele, além de ligar para ela na prisão, ele mandava diversas cartas para ela. E essas cartas eram bem intensas, assim. Ele escrevia o quão ele estava apaixonado por Rachel, sobre seus sentimentos. Um dos trechos da carta dizia o seguinte: "Você é meu mundo, você é tudo para mim. Você faz meu coração bater. Você me faz funcionar e faz pensar. Não tem nada nesse mundo que me faça pensar em viver sem seu amor." Olha que romântico, que lindo. Só que não. E só para vocês entenderem o quão obcecado ele estava por Rachel, ele chegou a escrever uma carta para ela dizendo apenas "eu te amo" 33 vezes. Outra carta dizia o seguinte: "Eu não sei outro jeito de mostrar o quão você significa para mim. Eu mataria 1000 pessoas se eu tivesse que matar só para ficar com você." Então, assim, tá cada vez melhor, né? Você vê que ele é um pouco obcecado, um pouco, né, sem noção. Mas, enfim, tem gente que acha isso romântico. Há dúvidas. Mas vamos continuar que com certeza fica pior. Ela começou a receber essas cartas fanáticas de Dig e ela iria descobrir o quão ciumento ele era e o quão perigoso poderia ser. Preocupado, o pai de Rachel confrontou ela e Rachel ficou dizendo que ela conseguia ver algo de bom nele e que ele não era a pessoa que as pessoas pensavam que ele era. Mas, de acordo com amigos e familiares, o relacionamento dos dois era tóxico e abusivo. Rachel nunca fazia nada para que ele desconfiasse dela desse jeito. Dig era consumido por um ciúmes doentio, que ele cheirava o cabelo da Rachel e as roupas dela para ver se ela estava com outro homem, tipo um cachorro. Enfim, ele frequentemente ameaçava ela, e a irmã de Rachel lembra de ver hematomas nela diversas vezes. E quando a irmã mais velha de Rachel tentava perguntar de onde veio esses hematomas, Rachel apenas fingia que não era com ela e ignorava as perguntas da irmã. Mas a família dela começou a ver uma luz no fim do túnel um pouco antes de sua morte. De acordo com amigos, ela se sentia presa em uma relação de ódio e amor, como se ela estivesse em uma montanha-russa com Dig. Então, ela finalmente se cansou. Ela se sentou com a sua irmã e ficou conversando com ela até as 2 horas da manhã sobre seus medos, sobre sua preocupação com a relação ao seu namorado Dig e as diversas ameaças que ele fazia contra ela. A irmã de Rachel disse que ela finalmente se cansou e terminou o relacionamento com Dig, pela cobrança intensa que ele fazia, pelas crises de ciúmes possessivo e pelas ameaças e tudo mais. E com isso, Rachel começou a lidar melhor com a sua vida. Ela quis viver a vida novamente. E ela estava procurando por novos relacionamentos, não só amorosos, mas com a família e amigos e retomando a vida que ela tinha. Para a família de Rachel, parece que voltou à sua consciência e terminou o relacionamento com Dig. Um certo dia, ela se sentou na varanda com a sua irmã e ela estava radiante, coisa que não acontecia há muito tempo desde que seus amigos morreram. Ele olhou para sua irmã e disse que havia conhecido um novo amigo, e ele era incrível. O nome dele era Maurice. Maurice Rivas tinha 18 anos na época, e também era membro da tal gangue que o namorado dela participava. Mas ele disse a Rachel que ele estava vendo uma maneira de sair dessa gangue. Ele e Rachel formaram um laço em seu objetivo de se livrar de tudo de ruim em suas vidas. Eles haviam decidido que eles iam voltar para a escola e se graduar, que eles iam ter aulas e fazer as coisas do jeito certo. Infelizmente, Dig não iria deixar isso acontecer, porque ele tinha acabado de sair da cadeia e ele não ia deixar barato. E Maurice seria forçado a tomar uma decisão, e seria a pior decisão que ele tomou na vida dele. Rachel e Dig voltaram a namorar, mas era aquele relacionamento ioiô, onde Dig tratava ela como um lixo, então Rachel terminava com ele, mas no final das contas, ela sempre acabava voltando com ele. Então, a última vez que eles terminaram foi uma decisão definitiva para Rachel. Ela não queria mais saber dele.
tanto que ela começou a sair com um dos amigos da gangue. O que vocês podem imaginar que deixou Dig muito irritado. Aqui é quando Dig começa a realmente odiar Rachel. Em sua paranoia e o seu uso constante de drogas fez com que ele entrasse nesse ciclo de achar que Rachel estava contra ele e a gangue deles. Em uma tentativa de fazer com que os outros membros ficassem contra Rachel, Dig disse a eles que Rachel estava contando segredos da gangue para os amigos dela. Não se sabe se isso é verdade. Com a paranoia de Dig no seu auge, é bem difícil determinar se é verdade. Mas para ele, é algo bem real. Os amigos dele não questionaram o porquê ele simplesmente começou a odiar Rachel do nada. Eles simplesmente começaram a odiar Rachel também. E isso fez com que ela ficasse com muito medo e aterrorizada. E ela foi até a sua irmã pedir conselhos. E a irmã disse que ela deveria ficar sempre alerta e cuidadosa. E com certeza ficar longe de todos os membros da gangue. Estava rolando um boato de que alguém queria matar Rachel, o que deixou ela ainda com mais medo. Mas a irmã de Rachel, Megan, pensou que Dig não era tão louco assim, que ele era apenas um jovem punk, e deixou as ameaças dele de lado. Mas, infelizmente, a irmã de Rachel, e até mesmo ela, deveriam ter levado mais a sério essas ameaças. E foram assim que os eventos do caso de hoje, infelizmente, aconteceram. Em setembro de 2002, Rachel foi em uma festa com 7 membros da máfia do Noroeste em Everett. Ela estava com Maurice, então ela se sentiu segura. E ela também queria mostrar que ela não estava contando nada para os amigos dela e que Dig estava enganado, dizendo que ela estava contando os segredos da gangue para os amigos. De acordo com o True Crime Daily, John Anderson, o Dig, chegou na festa onde todos estavam sentados em volta do sofá, rindo e fumando maconha. Ele não gostou do que viu e isso deixou extremamente bravo. Ele interrompe a festa, sua fúria inflamada pela visão de todos se divertindo. Alimentado por sua raiva, ele começou a agredir fisicamente alguns participantes da festa. Lançou um silêncio assustador no local. As tensões aumentaram rapidamente e Rachel, reconhecendo o perigo iminente, tentou fugir. Sua tentativa desesperada de escapar seria cruelmente frustrada por Dig, dando um golpe brutal em seu rosto que a fez cair no chão. Ele pegou Rachel pelo cabelo e bateu no rosto dela. Vários outros se juntaram, lançando um ataque selvagem em Rachel. Eles chutaram a cabeça dela repetidamente, e alguém da festa pediu para alguém aumentar o som para abafar os gritos de Rachel. Desorientada e com dores insuportáveis pelo corpo, ela foi levada à força para o fundo de uma garagem, onde seus captores a amarraram com uma mordaça e fita adesiva. Enquanto Rachel estava totalmente sem poder se defender, a gangue estava decidindo se eles iam estrupar ela em conjunto e tentaram decidir o que eles fariam com ela. Enquanto eles comiam pizza, jogavam videogame e fumavam maconha, Rachel ficou deitada no chão da garagem, totalmente aterrorizada e confusa, tentando entender o porquê os, entre aspas, amigos que ela considerava estavam fazendo isso com ela. A dona da casa que estava acontecendo a festa e namorada de um dos membros da gangue chegou em casa, depois de uma aula de enfermagem. Quando ela entrou na garagem e viu o estado que Rachel estava, ela ficou horrorizada. Ela então vai à cozinha e pega uma faca para libertar Rachel. Mas Dig não deixou que ela fizesse isso, fazendo com que as esperanças de Rachel voltassem a estaca zero novamente. Quando a dona da casa foi literalmente ordenada a sair da sua própria garagem, ela pôde ouvir som de alguém sendo espancado. Ela falou para os homens que era para eles saírem da propriedade dela ou ela iria chamar a polícia. Não porque eles estavam torturando uma garota de apenas 18 anos. Ela apenas queria que eles saíssem de sua casa. Mais tarde, ela viu os homens colocando Rachel dentro de uma grande mochila preta e na parte de trás de um jipe. Dig, Maurice e mais 2 outros membros da gangue começaram a dirigir por 48 quilômetros em direção às montanhas. Maurice, quem Rachel confiava com sua vida, também estava fazendo parte do terrível espancamento e sequestro. Uma vez que eles chegaram nos pés da montanha de Cascade, Dig e outros 2 saíram com paz, enquanto Maurice foi deixado para vigiar Rachel, uma das traições que ele fez com a pessoa que se julgava ser um dos melhores amigos de Rachel. Enquanto Dig saiu com as pás, Rachel disse a Maurice que ela sabia que ela iria morrer nas montanhas fora de Seattle e que ele era o único que podia salvar ela. De acordo com os documentos do processo, Rachel implorou a ele que não a matasse e que, pelo menos, não deixasse que eles a matassem afogada,
porque ela tinha muito medo de morrer desse jeito. Maurice disse a ela que não achava que ia chegar tão longe assim, e os pedidos de Rachel caíram por terra. Maurice escolheu ser leal a Dig e à máfia do Noroeste, do que salvar a vida da sua melhor amiga durante os momentos de liberdade que Rachel poderia ter antes dos outros membros da gangue voltassem. Eles saem e descarregam as pás do Jeep. Rachel estava fazendo barulho, disse o detetive Pinks ao True Crime Daily. John Anderson, o Dig, pega a pá e bate na lateral da mochila o mais forte que pôde. Eles continuaram a cavar uma cova para Rachel, enquanto ela estava deitada no meio da floresta, possivelmente ainda consciente de tudo o que estava acontecendo. Maurice estava fumando e bebendo refrigerante no carro, enquanto Dig mandou ele sair do carro e ir ajudar. E ele fez exatamente o que Dig mandou ele fazer. Dig disse a um dos membros da gangue tirar Rachel da grande mala e tirar as roupas dela. Seguindo as ordens, eles tiram toda a roupa de Rachel e as suas joias. De acordo com o detetive Pins, responsável pelo caso de Rachel, ela implorou para que eles deixassem ela pelo menos ficar com o anel que o melhor amigo dela, Corey, que havia morrido em um acidente de carro, havia dado para ela. Mas Dig negou isso para ela. Sendo uma mulher independente e rebelde até, Rachel disse ao grupo que ela queria andar até sua própria cova. E ela fez isso. Ela entrou na cova feita pelos membros da gangue e com o solo frio nos seus pés, Rachel foi instruída a se deitar de bruços na sepultura. Ela ficou de joelhos e começou a rezar. Dig disse para ela não se preocupar. Ela estaria logo com Corey. Assim que os membros da gangue estavam assistindo, Dig começou a atirar por trás da cabeça de Rachel até que a arma ficasse emperrada. Então ele desemperrou a arma e esvaziou a mesma em Rachel. Maurice ficou olhando para os membros da gangue, a amiga dele morrer em um ataque brutal como esse. Dig, o grande mentor por trás desse crime terrível, ordenou que eles fechassem a cova de Rachel. A máfia do Noroeste fez um pacto. Nenhum deles iria falar o que aconteceu com Rachel. Mas assim que ela não apareceu no dia seguinte em casa, ela foi dada como uma pessoa desaparecida. A família de Rachel se juntou e começou a distribuir cartazes de pessoa desaparecida por toda Snohomish e pelo King County. A polícia foi atrás de literalmente todas as pistas que eles receberam, mas eles conseguiram, mesmo um avanço no caso, quando uma pista foi recebida por uma mãe de um dos membros da gangue, Jeffrey Barth. A pista rapidamente mudou a direção das investigações e levou a polícia até o Jeep vermelho registrado no nome de Matthew Durham. A polícia prendeu Matthew e o sargento Scott Fenter pressionou o jovem a falar. E o garoto não aguentou a pressão e rapidamente falou para ele sobre o que tinha acontecido nos pés da montanha de Cascade. E lá, a polícia achou uma cova rasa. Depois de 10 dias, o corpo de Rachel Burkhammer foi finalmente encontrado. Matthew Durham, de 17 anos de idade, contou à polícia o que tinha acontecido na garagem naquela casa. E disse que foi ordenado por Dig a dirigir em seu carro até um lugar remoto perto do posto de Hunter, um local popular para deixar carros, onde ele foi mandado a dirigir em uma estrada de terra. Matthew contou aos investigadores que Dig mandou ele parar, onde ele viu Dig pegar a mala grande no meio da floresta, e ele ouviu Dig dizer para alguém ficar de joelhos, e então ele ouviu tiros. Quando eles voltaram para o veículo, Matthew foi ordenado a não falar o que tinha acontecido, ou ele morreria. Quando eles voltaram para o veículo, com o corpo de Rachel recuperado, agora é a busca implacável por justiça, começando por Matthew Durham, que revela à polícia quem mais estava com ele na noite no túmulo de Rachel. Isso levaria a polícia, com um mandado de busca em mãos, de volta ao duplex de Everett, onde o pesadelo de Rachel começou. Balas encontradas na casa correspondem às balas da cena do crime. A arma foi descoberta em um lago com fita adesiva. Joias, incluindo o anel que Rachel implorou para ficar, roupas que os assassinos tentaram queimar e a pá usada para cavar a sua sepultura. Um por um, a polícia prende 8 suspeitos. Muitos se voltaram uns contra os outros para salvar as suas próprias peles. Eles eram realmente palhaços. Essa é a melhor maneira de descrevê-los, disse o detetive Pinks. Houve muito planejamento nisso, mas foi um planejamento muito ruim e não deu certo para eles. 5 dos suspeitos aceitaram acordos de confissão de culpa e sentenças melhores em troca de depoimentos no julgamento contra John Anderson, o atirador, John Whitaker, o que ajudou a cavar a sepultura de Rachel, Joseph T. Head, que ajudou a arquitetar o plano de assassinato,
Por mais doloroso que fosse, os Burkhammers suportaram cada detalhe horrível de cada caso criminal, forçados a ficar cara a cara com os assassinos de sua filha. A maioria deles era presunçosa, e John Anderson era de longe o pior. Ele estava literalmente zombando, disse Megan, irmã de Rachel. Ele se virava e piscava para nós. Não é gratificante, não é satisfatório, não é a vitória. Não é uma vitória. É apenas o fim de um processo, disse Bill, o pai de Rachel. Todas as pessoas envolvidas naquele caso tiveram a oportunidade de ajudar a Rachel e a decepcionaram. John Anderson, o Dig, recusou o pedido do True Crime Daily para uma entrevista na prisão, dizendo em um e-mail: "Você pode pensar que eu sou um criminoso egocêntrico médio que pensa apenas em si mesmo, que você pode usar isso para fazer o que quiser." Maurice Rivas falou com o Crime Watch Daily por telefone por trás das grades. Foi realmente sem sentido e não precisava acontecer. Foi simplesmente uma coisa horrível, disse Maurice. Muito disso era o medo de que continuava dominando e eu estava tipo, cara, eu realmente fiquei assustado em alguns pontos. Eu sei que isso é como se fosse uma covardia e eu falhei numa escala épica. Fracasso, traição e 8 indivíduos aparentemente sem alma, que em uma névoa de ameaça e vingança irracional extinguiram uma vida inocente e sentenciaram uma família à tristeza eterna. Nunca vou esquecer. Vi a foto do túmulo depois que eles removeram o corpo dela e na terra havia a marca das mãos em posição de oração, perfeitamente preservadas, disse o pai de Rachel. 8 pessoas foram presas no caso de Rachel Burkhammer. 2 se declararam culpadas de assassinato em primeiro grau e concordaram em testemunhar nos julgamentos das outras. Aqui está as 8 pessoas que foram condenadas em relatórios policiais, depoimentos de testemunha e documentos judiciais. Eu vou falar aqui agora as sentenças, o que cada um foi acusado, só para vocês terem uma noção do que cada um foi acusado e para a gente ter uma noção maior do que aconteceu. John Dig Anderson, 20 anos. Acusações: assassinato em primeiro grau qualificado e conspiração para cometer assassinato. Ele pode enfrentar a pena de morte se for condenado. Ele era o ex-namorado de Rachel, acusado de orquestrar o seu sequestro, mantê-la refém em uma garagem ao sul de Everett, colocá-la em uma mochila e atirar nela na floresta ao lado do fora do Gold Bar. John Allen Whittaker, de 22 anos. Acusação: assassinato em primeiro grau qualificado e conspiração para cometer assassinato. Pode enfrentar a pena de morte se for condenado. Maurice Rivas, de 18 anos. Se declarou culpado de homicídio em primeiro grau. Matthew Durham, de 17 anos. Se declarou culpado de homicídio de primeiro grau. Nathan Lovelace. Acusações: conspiração para cometer sequestro de primeiro grau, prestação de assistência criminal de primeiro grau. Yusef Jihad. Acusações: assassinato de primeiro grau, sequestro em primeiro grau e conspiração para cometer sequestro. Jeffrey Barth. Acusações: assassinato em primeiro grau, sequestro em primeiro grau e conspiração para cometer sequestro. Tony Williams. Acusações: assassinato em primeiro grau, sequestro em primeiro grau e conspiração para cometer sequestro. Os promotores alegaram que Dig matou Rachel por ciúmes ou por uma crença equivocada que ela estava dando informações a uma gangue rival. Alguns dos réus disseram à polícia que estavam simplesmente com muito medo de ajudá-la a escapar. Os julgamentos terminaram em condenações e sentenças de prisão perpétua para 2 homens e uma pena de 37 anos para o terceiro. Os outros 5 réus se declararam culpados de vários crimes. 5 dos 8 réus continuaram ainda por trás das grades. Alguns se adaptaram melhor à prisão do que os outros. Dig, de 30 anos, está cumprindo uma pena de sentença de prisão perpétua. Ele está preso no Clapham Bay Correctional Center. Desde que entrou na prisão em 2004, ele acumulou 31 infrações graves, incluindo sanções por brigar com outros presos. John Allen Whittaker, de 30 anos, está cumprindo uma sentença de prisão perpétua no Washington State Reformatory, em Monroe. John lançou recentemente um novo ataque à sua condenação. Ele alega que o tribunal foi indevidamente fechado ao público durante a parte da seleção do júri. A Suprema Corte Estadual ouviu no ano passado uma apelação sobre a questão semelhante ao caso do condado de Skidegg. A apelação de Whittaker está suspensa até o tribunal emita uma decisão naquele caso. Jeffrey Barth foi condenado a cerca de 10 anos após se declarar culpado de sequestro em primeiro grau. Ele acumulou 27 infrações enquanto estava na prisão
incluindo teste positivo para drogas. Agora, com 29 anos, ele foi libertado para custódia comunitária e ele continua entrando e saindo da prisão. No dia que Rachel foi assassinada, 8 homens decidiram ignorar suas morais e escolher a lealdade a uma gangue, levando a um crime sem sentido que poderia ter sido evitado diversas vezes por diversas pessoas. Depois de passar anos no tribunal enfrentando cada um dos assassinos de sua filha, Bill manteve a perda de Rachel em primeiro plano em sua mente. Bill viveu o maior pesadelo dos pais em cada julgamento e compareceu a inúmeras apelações. Vendo as fotos horríveis da cena do crime, que estão sempre gravadas em sua memória, é uma maravilha como ele funciona. Nunca esquecerei. Vi a foto do túmulo que estava removendo o corpo dela. Na terra havia uma marca de mãos, em posição de oração, perfeitamente preservadas, disse Bill ao True Crime Daily. Em vez de desmoronar, Bill começou a conscientizar outras vítimas de crimes, trabalhando em uma legislação que tornaria o crime não prestar assistência a uma pessoa ferida. Em 25 de setembro de 2007, o Dia Nacional de Memória das Vítimas de Assassinato foi realizado no Capitólio em Olympia, Washington. Naquele dia, Bill apresentou uma declaração comovente e crua à multidão presente. E o que ele falou é assim: considerando que a dor e sofrimento insidiosos são um resultado direto da perda de um ente querido para um assassinato, esse dia será um dia de alívio do luto. Todos os sobreviventes têm um passe de um dia para a dor, e nenhum monstro pode sussurrar em seus ouvidos. Considerando que algumas pessoas ignorantes, que são superficiais e tacanhas o suficiente para acreditar que as famílias que tiveram um ente querido assassinato têm algum tipo de doença transmissível, nesse dia finalmente perceberão que o assassinato não é contagioso. Além disso, nenhum médico pensará que pode prescrever pílulas do luto. Não existe tal coisa. Considerando que o sistema de justiça criminal que processou os perpetradores do assassinato pode não ter produzido um resultado final que está de acordo com o conceito de justiça da família da vítima, portanto, neste dia, as vítimas sobreviventes podem ressentir tais assassinos de uma sentença mais apropriada determinada pelos entes queridos das vítimas. Nenhuma apelação será considerada. Considerando que decisões judiciais anteriores para anular dezenas de sentenças para o crime de homicídio por agressão criminosa revitimizam as vítimas das famílias. Portanto, nenhum órgão judicial jamais tomará uma decisão tão injusta e dolorosa novamente. Nunca. Considerando que organizações de vítimas de crimes e grupos de apoio lutam para obter financiamento adequado para manter seu papel vital em nossas comunidades e cujos esforços incansáveis por pessoas dedicadas e comprometidas trazem força e coragem a amigos e familiares de crimes violentos. Receberão nesse dia financiamento suficiente para operar efetivamente para sempre, ou até que não haja mais crimes violentos, o que pode ocorrer primeiro. Portanto, eu, Bill Burkhammer, governante benevolente do mundo, declaro este dia um dia de paz, cura e conforto a todos aqueles que foram impactados pelo horrível crime de assassinato. Muito forte, né? O pai dela foi muito forte em tudo isso que aconteceu. Em 2022, Matthew Durham e Maurice Rivas, que foram originalmente condenados a 26 anos por seu papel no assassinato de Rachel, tiveram penas reduzidas para 22 anos e meio. O juiz do Tribunal Superior do Condado de Snohomish emitiu uma decisão um ano após a decisão da Suprema Corte Estadual ter aberto o caminho para os juízes reconsiderarem a sentença dos condenados na idade em que cometeram os crimes. Matthew e Maurice, que tinham 17 e 18 anos, respectivamente, quando levaram Rachel ao local do assassinato e ajudaram a cavar sua sepultura, agora serão libertados da prisão quando completarem 40 anos. John Whittaker, que pegou as joias sentimentais de Rachel enquanto ela esperava para morrer, foi originalmente condenado à prisão perpétua sem possibilidade condicional. Em 2013, ele obteve um novo julgamento. 3 anos depois, ele foi condenado novamente ao assassinato em primeiro grau e recebeu uma segunda sentença de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Este último julgamento, que foi 12 anos depois do último julgamento, foi o mais difícil de todos, mentalmente, emocionalmente, fisicamente, em todos os aspectos, disse o pai de Rachel, Bill, após o novo julgamento. A parte triste é, continuou ele citando a sua irmã, quando o julgamento acaba, é como se tivesse que vê-la caminhar em direção ao pôr do sol e dizer adeus novamente. Bill disse que nada pode trazer encerramento a uma perda tão horrível.
Cada uma da família dos réus perdeu um dos seus filhos. O impacto disso se espalha e toca muitas pessoas. Os outros 5 réus condenados pelo assassinato de Rachel, incluindo John, Dig e Anderson, continuam cobrindo prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Enfim, antes de terminarmos com o nosso episódio de hoje, temos que falar da nossa instituição de caridade do episódio de hoje. Quero apresentar para vocês a Organização Social Saúde Casa de Isabel, que é um centro de apoio a mulheres e crianças e ao adolescente vítimas de violência doméstica ou situação de risco. A Casa de Isabel tem como objetivo fomentar e realizar atividades em promoção, proteção e assistência à saúde e especialidades sem finalidades lucrativas, através das ações de pesquisa, ensino, entre outras ações sociais, de forma contínua, de caráter comunitário, através de parcerias com órgãos públicos e entidades, realizando ações e projetos sociais voltados à promoção, proteção e recuperação de pessoas com transtornos decorrentes de abuso de substâncias psicoativas, considerando a necessidade de intensificar, ampliar e diversificar as ações orientadas para a prevenção, promoção de saúde e redução de riscos e danos causados por consumo de crack, álcool, tabaco e outras drogas. Infelizmente, não consegui achar uma instituição que falasse somente de violência doméstica, sem distinção de gênero. Mas mesmo assim, não queria deixar de mencionar alguma ONG para ajudar nas causas que são importantes para a nossa sociedade como um todo. Então, se você se sentir tocado ou tocada pela história de hoje e quiser fazer uma doação, deixarei disponível junto à referência o link das doações. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Esse caso não é muito comentado e eu fiquei bem chocada quando eu ouvi esse caso. É uma história muito triste. Rachel viu sua própria cova sendo cavada enquanto ninguém fez nada para impedir. Muitas pessoas não fizeram nada e não chamaram a polícia. Deixaram esse crime horrível acontecer com uma pessoa que havia sofrido muito na vida e estava tentando se reerguer. Por experiência própria, perder uma pessoa tão importante assim na vida é uma dor sem fim. E ainda ter que lidar com doenças psicológicas no meio de um luto é pior ainda. Tento sempre enfatizar como a saúde mental é importante e o que ela pode causar nas nossas vidas. Rachel entrou em uma depressão severa depois de perder tantos amigos assim. Enfim, é isso. Não se esqueçam que estamos nas redes sociais, estamos no Instagram, no Twitter e no Facebook. Estou sempre atualizando no Instagram quando saem episódios novos ou quando sai alguma notícia relacionada ao caso que já tenha acontecido aqui no podcast. Então acompanhem nossas redes sociais para vocês ficarem por dentro de tudo que acontece aqui no podcast. Outra coisa que eu queria deixar aqui, como sempre, é o link para sugestões de casos. Por enquanto estou fazendo casos que já tenho listado, mas estou sempre aberta a fazer mais casos que vocês queiram ouvir. É só mandar um e-mail para mim no cravoecrimes@gmail.com, no link de solicitações ou na DM no Instagram. Então vocês podem me mandar mensagem sempre que vocês quiserem algum episódio, indicar algum caso, que eu vou estar sempre aberta e sempre disposta a fazer casos que vocês queiram. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado do caso de Rachel Burkhammer. Não se esqueçam de se inscrever nas plataformas que vocês escutam o podcast para vocês não perderem mais nenhum episódio do nosso podcast. Quem puder deixar 5 estrelas na plataforma que você escuta o podcast, isso vai ajudar muito para que o Spotify ou outro lugar que você escuta a divulgar e chegar em cada vez mais pessoas. Assim você ajuda a gente a crescer. Eu vi que já temos mais de 170 avaliações no Spotify. Gente, é muita coisa, você tá louco? Meu Deus! Mas enfim, eu fiquei muito feliz e grata por quem deixou as avaliações. Queria mais uma vez agradecer, como sempre, a todos que escutam. Eu nunca imaginei que um projeto que eu comecei assim sozinha crescer tanto do jeito que vem crescendo. E cada vez mais pessoas estão ouvindo os episódios e gostando do conteúdo. Eu fico muito feliz mesmo com todo o carinho e amor que eu tenho recebido, por cada mensagem e tudo mais que vocês fazem. Muito obrigada por tudo mesmo. Compartilhe com seus amigos e parentes, ajude o podcast a crescer cada vez mais. Eu estou sempre aberta a conversar mais com vocês sobre os casos que eu contei aqui no podcast. Não se esqueçam que temos episódios novos todos os dias 5 e 20 do mês. Se cuidem e até a próxima.